Sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma aula de Codular. A gente começou esse projeto e eu dei uma explicação nas aulas anteriores sobre os componentes básicos, os componentes de interface, que são os layouts, onde você vai arrastar os outros componentes que é da interface de usuário para você conseguir utilizar as funcionalidades deles com os blocos. Agora eu não vou pegar um por um aqui, porque senão ela vai ficar muito extensa, mas nós vamos passar um pouco antes de começar o projeto sobre as partes de armazenamento, porque como a gente vai formular um aplicativo em que vai ser salvo os dados de moradores de condomínio, vai ser salvo um banco de dados que vai ser de prestadores, a gente vai fazer isso separado, mas tudo tem que ser colocado em um banco de dados, e aqui você tem as opções do banco de dados que o Codular te oferece. Aqui você tem o banco de dados do Cloudinary, você tem o formato de arquivo, onde ele fica salvo no próprio aparelho da pessoa. Você tem o Spreadsheet, que é do Google, Você faz um login no Google e você traz a sua chave do Spreadsheet para cá. Você tem o SQLite, que é um banco de dados local também, ele não acessa a internet, ele fica salvo no aparelho da pessoa. Você tem o TinyDB, que também é um banco de dados local, também fica armazenado no aparelho da pessoa. E você tem o TinyWebDB, que é uma versão do TinyDB, só que rodando online, Já faz o acesso pela internet e você faz a configuração do TinyDB. Para esse projeto a gente vai utilizar o SQLite, certo? Porque o SQLite ele já chega mais próximo de uma programação de banco de dados. A princípio a gente vai fazer um tipo de aplicativo ficar salvo no aparelho do pessoal da segurança. A intenção do projeto é que esse banco de dados ele possa ser exportado para os bancos de dados da empresa via arquivo mesmo, e esse banco de dados ele permaneça num aparelho de celular da própria empresa nas portarias que for implantado esse sistema. Então não tem necessidade, por exemplo, da gente usar um banco de dados na nuvem, por exemplo, porque só o consumo que ele vai ter, e se caso ele não tiver também um acesso à internet no aparelho móvel, automaticamente isso prejudica o andamento dos cadastros do aparelho, dos moradores, enfim, o andamento geral do aplicativo. Então a gente vai fazer esse aplicativo baseando no SQLite, O SQLite ele é um banco de dados bem leve, mas ele já dá para fazer bastante coisa com ele, porque ele utiliza a linguagem SQL normal, com algumas alterações diferentes do MySQL, mas quase a mesma coisa, certo? E isso está aqui nessa parte de armazenamento. Uma outra coisa que a gente pode também verificar antes de começar o projeto são alguns tipos de sensores. Aqui nos sensores a gente tem acelerômetro, tem código de barras, tem temporizador, que a gente vai utilizar nesse projeto para de repente gravar as datas, As datas elas surgirão a partir do temporizador. Então, para você pegar um horário do sistema, por exemplo, um horário fixo do sistema, você vai ter que utilizar o temporizador. Tem aqui impressão digital, tem sensor de gravidade, sensor de giroscópio, e hygrometer. Esse hygrometer aqui eu nunca utilizei ele, mas provavelmente é sensor de umidade relativa. E esse aqui é o sensor de iluminação, sensor de localização, campo magnético, e entre outros aqui, sensor de pressão. Mas esses daqui, dessa parte aqui, para esse projeto a gente só vai falar
do temporizador e talvez do sensor de digitais, certo? Mas assim, mesmo o sensor de digitais, a gente não vai poder tornar ele um objeto obrigatório, porque, por exemplo, isso vai exigir com que a empresa coloque um aparelho que seja compatível com o sensor de digitais. Então, ele não se torna muito viável para a empresa, certo? Mas a gente vai usar sim o temporizador e bastante, certo? Outras coisas que você pode ver aqui, ele tem a parte de desenho e animação, tem os mapas, né? Tudo separado por categorias. E a outra parte que é importante de falar são a parte das extensões, porque tem algumas funcionalidades que você pode querer no seu aparelho, mas ele não está disposto nessas opções que você tem aqui nesse menu, certo? Mas caso você precise de alguma extensão, precise de algum tipo de funcionalidade que você não encontre nessas opções aqui, você tem o fórum, né, o guia aqui, e você tem a comunidade que você pode entrar e verificar o que a comunidade está sugerindo de extensões para suprir o problema que você está querendo colocar no seu aplicativo, no seu projeto, certo? Bom, para começar aqui, só para não ficar só na explicação da aula, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar um layout geral aqui e a gente vai colocar uma organização rolável vertical, certo? Quando você arrasta ele para dentro da sua área de celular, seu campo de visão, ele chega aqui de um tamanho normal, ele chega com os atributos dele colocados como um objeto pequeno. O que você pode fazer logo quando você coloca isso daqui? Se você quiser que ele estenda para a tela toda, você abre ele aqui como preencher principal, certo? Ou para quem estiver utilizando a versão em inglês, Fill Parent, certo? Mas aqui eu estou usando no tipo português, então está marcado preencher principal. Você precisa preencher principal? Não, você pode colocar também quantos pixels você quer que tenha de tamanho isso daí. Por exemplo, eu quero que ele fique com 100 pixels de altura, você vê que ele reduziu a área de atuação dele aqui. Ou eu posso também colocar isso em porcentagem, eu quero que isso tenha 80% do tamanho geral da tela. Isso faz com que esse objeto ele se adapte a um percentual da tela do aparelho que você designou para ele ser programado. Então se torna um layout responsivo, né? E da mesma forma a largura, por exemplo, eu quero que na largura ele tenha 50%, por exemplo. 50%. Ele ficou 50%. Se eu quiser que esse layout ele fique centralizado na tela, eu vou no parente diretamente acima dele, ou seja, aqui o Codular ele trabalha com hierarquias, certo? Então todo componente ele vai estar dentro de outro, e o principal de todos é a tela inicial, né? O Screen 1. Né? Se você não fizer outra tela, porque você tem a chance de colocar uma nova tela, mas digamos assim, aqui a gente só tem a Screen 1, então se eu quiser colocar, por exemplo, esse layout que é um filho da Screen 1 no meio dela, centralizado, eu vou vir aqui, ó, em alinhamento horizontal no centro. Pronto, o layout passou a ficar no centro com 50% para cada lado. Ou seja, ele repartido no meio vai ficar 50% do layout para lá, para o lado esquerdo, e 50% do layout para o lado direito, certo? Eu também posso colocar ele centralizado em relação à vertical.
Por exemplo, se eu coloco ele centralizado aqui, você vê que ele ficou 50% para cima, 50% para baixo, certo? Fora isso daqui, a gente vai voltar essas configurações ao normal, certo? Ele vai estar aqui na esquerda, vai estar no topo e ele vai estar como fill parent, como preencher principal, certo? Se eu quiser mudar a cor desse layout, ele tem aqui a cor de fundo, aqui ele está na cor transparente e o plano de fundo da tela está branco. Então se eu mudar, por exemplo, a cor do pai, deixa eu cancelar aqui, se eu mudar a cor do pai para uma outra cor, melhor, não é esse plano de fundo aqui, é a cor do plano de fundo, deixa eu cancelar, cor do plano de fundo, pode ver que o plano de fundo está branco. Se eu colocar, por exemplo, preto, ele vai ficar preto a tela de fundo, mas essa daqui está por cima dela, e essa daqui ela tá com a cor transparente. Então eu tenho que confirmar aqui que ele vai estar transparente e ele vai pegar a cor de fundo da tela Screen 1, certo? Então ele se torna quase como se fosse um vidro, uma película por cima da tela principal, que é a Screen 1, certo? Temos aqui uma organização vertical, isso quer dizer que qualquer coisa que eu arrastar aqui para dentro, ele vai começar a empilhar, ele vai começar a colocar um sobre o outro. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui uma legenda, né? Percebam que a legenda, ela não apareceu nada. Por quê? Porque a cor da tela tá preta, a tela de orientação vertical. E automaticamente, quando você coloca uma legenda na tela, ela se adapta à cor da cor principal do pai. Então, o que eu tenho que fazer para que esse texto apareça? Mudar a cor do texto para branco. Você vê que apareceu o texto aqui, certo? Posso fazer a mesma coisa em preencher, não a altura, a largura apenas. Percebe que agora esse texto ocupa todo o espaço horizontal da tela. Então quer dizer que esse texto ele não para simplesmente aqui nessa parte onde tem os caracteres, mas ele pega todo esse pedaço. Aqui na frente já não tenho como colocar mais nada, certo? Quando eu pego e mudo esse texto, escrevo, por exemplo, sistema de gerenciamento de portarias. Pode ver que ele alterou o texto, ou seja, se você quer alterar o texto de um componente, você vai alterar ele aqui, certo? Só que essa letra ela está muito pequena, então eu altero o tamanho da fonte, vamos alterar para 20 pixels, e aqui você vê que a letra já aumentou. Eu posso também colocar ela como uma fonte negrito para melhorar o visual. Eu posso colocar também esse texto alinhado no centro, certo? E ele vai estar aqui ocupando esse espaço todo. Qualquer coisa que vier a mais do que esse texto aqui, ele vai sendo empilhado para baixo. Vamos colocar apenas mais uma label aqui, ou legenda, né? Acostumado falar o componente em inglês, mas eu vou escrever assim, cliente, ou melhor, morador. Alterei o texto, mas não alterei a cor, então eu vou alterar a cor aqui agora. Ficou branco. Pode ver que ele ficou colado no título de cima. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um outro layout, certo? Um layout geral.
vai jogar no meio deles e você vai colocar esse morador aqui dentro desse layout. Percebe que a organização horizontal ela se adequou ao conteúdo do texto. Se você quer que essa organização se estenda, você vem aqui na largura automático e vamos deixar o comprimento do jeito original dela. Mas agora esse fundo ficou branco. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a cor de fundo dele. Aqui fica como se já tivesse por padrão invisível, mas você tem que colocar aqui, ó, nenhum, porque senão ele não vai pegar a cor do plano de fundo da tela de baixo, certo? Mesmo assim, ainda perceba que está colado um texto no outro. A gente vai aumentar esse texto, vai colocar uma fonte negrito e vai colocar um tamanho 18. E para esse componente não ficar colado um no outro, o que a gente faz? A gente joga um espaço entre os dois. Você pode deixar ele só assim, ou você pode fazer como eu costumo fazer, que já é deixar ele estendido pela largura toda da tela, né? Agora você já vê que ele tá dando espaço do título com o primeiro dado, que é o do morador. E além do dado do morador, né, quem for preencher, ele vai ter que ter uma caixa de texto para a pessoa digitar. Então você vem e você pode fazer duas coisas. Ou você pode jogar ele dentro do layout horizontal junto com a legenda do morador. Percebe que por causa dele ser um layout horizontal, ele está dividindo o espaço que ele tem entre os componentes. Se eu colocar mais componentes aqui, ele vai dividir mais um pouco. E você pode aqui, por exemplo, colocar esse campo de texto esticado, ou seja, ocupando o restante do espaço dessa organização horizontal, certo? Então, dentro de uma organização horizontal, eu tenho os filhos legenda e caixa de texto 1, certo? Você pode pegar aqui, por exemplo, a cor da caixa de texto, cor de fundo da caixa de texto, e alterar para branco. Ah, mas por que alterar para branco? Porque se você não altera para branco, ele está como invisível, e na hora que você rodar o aplicativo, ele vai mostrar que só tá uma linha vermelha mostrando que tem um campo de texto aqui, mas você não vai conseguir enxergar a letra. Outra coisa que você pode fazer também é escolher aqui a cor do texto que vai nesse campo. Aqui já está por padrão preto, eu vou deixar preto mesmo, porque agora o fundo da minha caixa de texto está branca, certo? Então, gente, por hoje é só. A gente vai começar a montar efetivamente esse layout na próxima aula. Agradeço pela sua atenção nessa aula. Se você puder, você deixa um joinha, né? Ajuda bastante a crescer o canal. E você compartilhe também com seus amigos, se você puder, para que a gente possa continuar com essas aulas aqui. E tchau, tchau.